Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para dar continuidade às nossas palestras, à nossa querida COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. E hoje iremos convidar nossa irmã Tânia Gomes para fazer uma reflexão sobre o tema Fazer o bem sem ostentação. E nesse momento, queremos pedir um momento de paz, um momento de calma, que possamos alinhar nossa mente e as nossas energias e vibrar por todo o planeta. Que possamos levar esse pensamento positivo para nossa irmã e que as palavras que ela transmitir entrem em nossos corações e nos auxiliem em nossa reforma íntima. Seja muito bem-vinda, Tânia, e tenham todos uma ótima palestra. Boa noite a todos. Os meus agradecimentos, minha gratidão por estar aqui nesta oportunidade de conversar sobre o Evangelho, tendo a honra da Casa de Oração Francisco de Assis, essa acolhedora casa que está sempre nos oportunizando, e eu agradecendo poder passar um pouco do meu aprendizado e não guardar comigo o talento, fazer uma caridade comigo mesmo, passar o talento que eu aprendo. E nós temos hoje o tema, capítulo 6 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Sermão do Monte, trazido pelo evangelista Mateus. E esse capítulo 6, versículos 3 e 4, traz esse ensinamento de que para sermos caridosos, de trazer conosco essa necessidade de dar o que temos de bom, mas dar sem restrição, sem pensar em recompensa. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, é o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E o item 1 até 3 vai ser o nosso tema desta noite. Fazer o bem sem ostentação. Ou fazer o bem sem ver quem, ou sem cobrar daquele a quem estamos fazendo o bem. Aí a gente pede licença, contribuição de todos, para que possamos ler um pouco desse ensinamento do Cristo. E disse Jesus: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai que vê em segredo e possa em segredo dar a recompensa. Mateus capítulo 6, versículos 1 a 4. E a pergunta que eu sempre faço é: de que recompensa Jesus está falando? Que o ensinamento do nosso Mestre Jesus é sempre dar, sem precisar esperar recompensa. É sempre dar para que sejamos o beneficiado, mas não recompensado. O beneficiado é dando que se recebe. Mas como?
O que Jesus desperta em nós com esse ensinamento? Dar com a mão direita, mas não deixar que a esquerda veja. Ou seja, dê tudo de si, dê tudo de bom que tem em si, mas não deixe que o outro veja, que o outro se milindre, que o outro fique humilhado, porque a necessidade em si já faz com que nos reservemos esse orgulho que ainda faz parte de nós, das nossas aquisições, ainda nos traz essa posição de humilhado quando alguém nos ajuda, quando estamos necessitados de alguma coisa, de algo, seja material e mais ainda se for moral, e a gente se retrai. E o que Jesus quis nos dizer sempre nesses ensinamentos? Ama o teu próximo, faz ao outro o que quereis que faça a si mesmo. Então dê, mas doe com amor, doe com carinho, doe pensando no outro. Faça com que ele se sinta o beneficiador e não o beneficiado. Entre numa conversa. Faça com que o outro seja aquele que te oportuniza. Oportuniza a você, no caso, nos oportuniza a mostrar aquilo que Deus nos deu, aquilo que está em nós, as nossas virtudes. Mas como fazer isso? Como fazer essa situação de em que o outro se sente humilhado, em que o outro não se sinta bem estar sendo servido? Como fazer com que ele se sinta bem e não se sinta o servido e se sinta o servidor? A gente precisa se colocar no lugar do outro e pensar o que Jesus faria. E Jesus sempre nos disse: dai a César o que é de César, faz ao outro o que querias que fizesse contigo. Não deixar o outro à vontade é dar espaço, é dar com naturalidade, é dar com coração, é dar com amor. Não existe caridade sem amor. A caridade sem amor é troca. E quando nós damos caridade com amor, estamos fazendo uma mão dupla. Uma mão dupla, dar e receber. Mas, Tânia, mão dupla dentro da caridade, dentro dos ensinamentos de Jesus, é dando que se recebe. E nosso querido Francisco de Assis já nos deixou esse ensinamento, que é dando que se recebe. Mas dar não só o que tem as mãos cheias, não só o bem material, o abrigo, o cobertor, o teto para aqueles que estão desabrigados, mas dá também a palavra amiga. Conversar antes da doação. Chamar aquele que vai receber o carinho, vai receber a ajuda, como se fosse um amigo, como se fosse alguém que faz parte do nosso dia a dia, e não alguém necessitado. Essa palavra necessitado, necessidade, às vezes nos atrapalha um bocado. Às vezes traz em nós algo assim, como se fosse algo que diminuísse, algo que distanciasse. E se existe essa distância entre eu
ou você que vai doar, que vai estar com o outro, é como se não fosse algo de caridade. É como se não fosse o que a gente realmente se propõe, o que Jesus nos propõe. É como dar por dar, ou dar para mostrar que está dando, ajudar a fazer o bem para mostrar que está fazendo. E como Jesus disse, já recebestes o seu galardão, não precisa de mais nada. Se eu vou doar e tocar trombetas, fazer com que o outro veja, fazer com que o outro faça propaganda do que eu estou fazendo, onde está a caridade? Se caridade é amor, caridade é dar com a direita para que a esquerda não perceba. É dar de coração e que o outro não saiba o que estamos fazendo em relação a ele. Então, nesse momento de pandemia que estamos vivendo, e a doutrina dos Espíritos nos traz com clareza as leis universais, e que nós precisamos de progredir, é lei do progresso, e que a doutrina descortina essa necessidade da destruição dessas catástrofes, dessas pandemias, que não é a primeira, já tivemos outras. E quando a gente percebe nessa pandemia, apesar do sofrimento, apesar da dor, da saudade dos entes queridos que se foram, nós percebemos a mudança do tempo de nosso Senhor Jesus Cristo para hoje. Nós percebemos o avanço moral da humanidade, embora não seja o que nós almejamos ainda. Nós percebemos que o planeta em transição está realmente se esforçando, a humanidade se esforçando para sair da provas e expiação para a regeneração. Isso é fato. É porque nós temos assim essa percepção do ruim. É porque o mal faz alarde e o bem se recolhe. É justamente esse bem com ostentação que aparece. Mas aquele bem dado, feito de amor, que resplandece no universo, cria essa egrégora, essa energia, essa plenitude no ser, existe entre nós. E a tecnologia, os avanços das ciências, nos trouxe uma pandemia, digamos assim, em relação a outras, mais amena. Ah, mas você queria o quê, Tânia? Que fosse a destruição? Claro que não. Estamos aqui falando da caridade, estamos falando da transformação humana, estamos conversando sobre doar-se, em perceber o outro, em amar o próximo, e dar o que tem de melhor para ajudar o outro. E isso, com certeza, nós fizemos nesta emergência, nessa necessidade de quase 2 anos de pandemia. O fato da tecnologia ter avançado, os hospitais estarem, acolhendo todos que necessitaram, de termos máscara, muitas pessoas fazendo doações, álcool, material diverso de limpeza, cesta básica, muitos lugares, muitas pessoas, ONGs diversas em diversos lugares e países. Isso nos mostra, a mim me deixa feliz, não pela necessidade do outro, mas por constatar que nós avançamos dentro daquilo que temos de melhor, o Deus que há em nós.
na época de nosso Senhor Jesus Cristo, era a lepra e o vale. E a dor daqueles entes queridos que viam seus amigos, seus irmãos, seus pais, ou que laço de afeto teria, serem levados para o vale. E aqueles que iam para o vale, sendo afastados de toda a sua vivência, na época do Mestre Jesus, as dificuldades eram muitas. Não tínhamos essa tecnologia de hoje. E essa dificuldade, esse medo de contrair a lepra, esse medo de estar suspeito, tudo isso afastava o ser humano um do outro, encolhia dentro de si a vontade de servir, de ajudar, mesmo porque eram assim punidos se fossem vistos são, no caso sem a lepra, próximo ao outro, tentando chegar próximo ao vale. Provavelmente, se eles fossem pegos, teriam ficado lá. Pense como foi difícil hoje para nós estarmos afastados do nosso ente querido numa situação de Covid. Imagine lá na época de Jesus com a lepra. Lá perdido no vale, esperando definhar até que tudo se acabasse. E aí Jesus, ciente, conhecedor de todos nós, ele sabia dos nossos sentimentos, ele sabia do que nos acontecia, e ele sabia que precisávamos desenvolver esse dom em nós, essa virtude, colocar em prática. Então ele diz, dá sem ostentação, dá sem precisar nada em troca, deixa o preconceito, se doe. Não pense em religião, não pense em casta, não pense em política, não pense em nada. Faça o que seu coração manda, faça o que está dentro de você. Dê o que há de melhor em si. E isso é atualíssimo hoje. O que Jesus plantou em nossos corações quando lá vivíamos naquela época, está até hoje. Apesar das inúmeras vivências, as diversas situações em que vivemos, está em nosso coração. O reino de Deus que Ele nos trouxe está em nós. E é nesses momentos que nós colocamos em prática, que nós externamos aquele que nos fortalece. Isso tem fim? Isso tem limite? Qual o limite do amor? O amor tem limite? Na época de Jesus, assim como hoje, havia também trabalhadores. Havia aqueles que se doavam, mas lá ficavam, porque não tinham os aparatos que temos hoje, as proteções para que os enfermeiros cuidem dos pacientes de doenças diversas, contagiosas, que vêm nos acometendo à medida que avançamos. Hoje nós temos, naquela época não. E é exemplo de Maria Madalena, que após a volta de nosso Mestre Jesus, ela foi para o vale para cuidar dos leprosos. A exemplo dela, que contaminou-se e desencarnou. Muitos outros também passaram por isso. Na tecnologia de hoje, no avanço da ciência que fez essa descoberta do que estava causando a pandemia, foi dito: fique em casa. Se um tiver acometido, fique em casa, porque todos os outros
provavelmente estarão, mas ficam em casa, um no convívio do outro, aconchegados no amor, no carinho, na perseverança, na confiança. Que bom que já temos esse avanço, que já temos essa certeza do amor que há em nós, que constrói esse amor que habita, que é herança divina. O amor recíproco harmoniza o universo. O amor recíproco nos reanima. Por isso que a doutrina e os irmãos, esses amigos abnegados de toda hora, de todas as horas em nossa companhia, está sempre a nos dizer: ame. Observe sua família. Observe o próximo que está próximo. Perceba. Mas vá além. Saia da família e observe o vizinho. Saia da vizinhança e observe a comunidade. Ame. Doe. Oportunize. Descubra. Dê o seu melhor. Acredite. Tenha fé. E é nesse ame e acredite, se doe, tenha fé, que a gente busca dentro de nós o melhor de nós e dá o que temos, que é aquela riqueza que a doutrina dos Espíritos nos ensina. Qual a nossa maior riqueza? O que temos de melhor para dar? Amor. Mas se ainda não aprendemos a dar o amor sublime de Cristo, a ser o que Ele nos ensinou que sejamos, então doamos o que podemos, dê o que tem de bom. Então vamos dar o que temos de bom. Vamos fazer como Pedro e João no templo, que está em Atos, capítulo 3. E sempre a passagem do Evangelho, eu gosto de ler, não gosto de falar para não ficar como sendo só minhas palavras. E Pedro e João entrando no templo, né? Na hora da oração, que eles foram orar, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E, saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, e saltando e louvando a Deus. O que falta para sermos João e Pedro? Para que possamos não esperar que nos peçam, mas observar a necessidade do outro. O que falta em nós para que sermos como os discípulos que liam nas entrelinhas, porque o amor permite que a gente perceba, que leia nas entrelinhas. A vontade de servir, de fazer o bem sem ostentação,
de sentir a alegria de participar do outro, de dar essa alegria ao outro, como está no Evangelho em várias situações, no capítulo 11, nesse capítulo 13 mesmo, a beneficência. Esse é o ensinamento da doutrina que vem trazer, reforçar, digamos assim, tudo que Jesus nos trouxe, mas para a gente não esquecer. E aqueles que adentram essa doutrina esclarecedora, que descortina esse véu de algumas proibições, vem nos trazer esse reforço, essa fé, essa coragem. Vem nos dizer: confie, os benfeitores estão aí. Não esqueçam da prece. Ame, perceba o outro precisa de você. Precisa de situações onde veja que você está ali solícito. Mas nós também precisamos de nós mesmos. Precisamos nos perceber. Precisamos nos doar. Precisamos nos permitir. Precisamos ser luz, como Jesus nos disse. Precisamos colocar essa luz no alqueire. Precisamos deixar resplandecer essa luz. E só a prática do bem, e só o exercício dessas virtudes natas em todos nós, é que vai nos fazer brilhar. É que vamos aceitar Jesus como caminho, verdade e vida. E fazer desse planeta um planeta regenerado. E fazer de nós mesmos uma humanidade regenerada. Quando se fala de perceber o outro, de que o outro precisa de uma mão amiga, de uma conversa, e de que nós mesmos também precisamos disso, e às vezes nem nos apercebemos diante das situações, diante da correria, não nos apercebemos de quão necessitados de uma companhia estamos, de quão necessitados de que alguém nos coloque no ombro, no colo, nos dê um abraço, que diga que ama. Ah, que bom, eu também te amo. Que bom que estou com saudade de você, quando é que você vai aparecer? Estamos necessitados dessa troca. E aí eu lembrei e trouxe para nós, nesse momento, a história do pão velho. Havia uma senhora que morava sozinha, mas ela se afastava de todos por ser uma pessoa com, assim, depressão. Era depressiva, se afastava das pessoas, não tinha amizades, não via ninguém na casa dela. A companhia que ela tinha era o jardim, as flores. E todo dia ela ia molhar esse jardim. Um dia ela estava nessa situação, nesse entretenimento, molhando o jardim, pensando na vida, fazendo queixas aos seus botões, quando chegou o menino: senhora, a senhora tem pão velho para me dar? Ela olhou para ele: pão velho? Sim. A senhora tem pão velho? Ela olhou para ele, continuou olhando e disse: entre aí. E o menino entrou. E ela perguntou: onde você mora? E ele falou. Ela perguntou a ele: por que você está pedindo pão velho? Não, porque eu moro com meus irmãos, são necessitados, minha mãe e meu pai não estão trabalhando e a gente está precisando de pão. E como eu às vezes peço, o pessoal só tem pão velho, às vezes tem do dia e tudo, mas geralmente eu peço pão velho. E como é que as pessoas lhe tratam quando você pede pão velho? Não, me tratam bem, não me respondem, me dá o pão, me dá outra comida, me dá outro alimento, me dá o que tem, o que pode, o que quer, e outros me maltratam, mas geralmente eu peço pão velho.
E como você se sente? Perguntou ela. E isso foram travando a conversa, e ele também perguntou a ela por que ela morava só, o que ela estava fazendo, como é que ela se sentia ali no jardim. E eles foram se entrosando e foram conversando e gostando da conversa. De repente, ela parou e disse: esqueci, você me pediu pão velho, eu vou buscar o seu pão. Aí ele disse: senhora, não precisa mais. Como não precisa? Mas eu não tenho pão velho, eu tenho pão novo. Você quer o pão novo? Ele disse: não, senhora, não precisa. A senhora já me deu. A senhora já conversou comigo. E são situações onde um ser interage com o outro. Um ser descobre o outro. Um ser faz o bem sem olhar a quem, sem nem sequer se perceber que nessa conversa, nessa interação, nessa ajuda de dar um pão velho, surgiu uma conversa, uma amizade. Um saiu da depressão, o outro saiu da situação de pedinte, mas o amor brota de onde a gente menos espera. É só se permitir e perceber que o universo conspira a nosso favor para crescermos, que o universo está de braço dado conosco e que é assim que a gente cresce. E é isso que Jesus quis nos dizer e vai estar sempre dizendo, porque o Evangelho está atual. Faça o bem sem olhar a quem. Doe-se. Esconda a mão esquerda. Lembra-se que Jesus está sempre ao nosso lado. De que Jesus é a nossa guia, é o nosso modelo. E o que é que Ele quer de nós? Que nos amemos. Ele disse que é o primeiro mandamento. E é isso que Ele quer. Que esse mandamento esteja nos nossos corações. Tem uma música de Carlinhos Brau e Ana, que é uma música muito linda. Faça o bem. E esse faça o bem, sem olhar a quem, já está em nossos corações, já está em nós, já está intrínseco em nós. E hoje é música cantada por todo lado, por todos os cantores, por todas a sociedade, por todas as redes sociais. Só se fala em fazer o bem, em se unir, em ajudar, em ONGs, em doações de cestas, em amar ao próximo. Eu acredito que estamos na regeneração. A violência está muita, sim, mas o amor cobre multidão de pecados. Os agradecimentos, mais uma vez, a todos que me proporcionaram esse momento, essa oportunidade, essa conversação, essa coisa gostosa que é falar do amor, que é fazer despertar esse amor que às vezes a gente passa despercebido, esquecido. Gratidão a todos, uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre. Que assim seja. Muito obrigada, Tânia. Queremos agradecer por essa maravilhosa palestra. Ela possa nos auxiliar a entender um pouco mais sobre a missão do nosso Mestre, nos auxiliar a seguir esse exemplo de paz, de solidariedade, de caridade para com o próximo. Possamos ao máximo auxiliar da forma que pudermos, nem que seja com uma palavra. Muito obrigada por esse momento. E não esqueça de curtir e compartilhar nossa palestra, para que ela possa chegar cada vez mais pessoas, que possa iluminar e preencher, nem que seja por um momento, acalmar suas mentes e proporcionar um momento de paz.
Tenham todos uma ótima noite e até a próxima.